Graça e paz, igreja. Bom, o pastor Natanael já deu uma pincelada aí na nossa vida, né? E realmente passamos tempos ali na presença do Senhor, fazendo a obra do Senhor. Esse episódio da bicicleta, eu não sei se ele recorda, me parece que na descida acabou o freio e ele pilotando a bicicleta e eu que nem um doido na garupa daquela bicicleta. Fomos parar lá perto da matinha do capeta, você lembra? Tinha a linha que ele falou aqui, mesmo, é a estrada na zona rural, no sítio lá em Rondônia, né? Em Ouro Preto. E tinha numa esquina lá, depois da descida, tinha uma matinha que eles, né, o pessoal dizia que de vez em quando uns demônios apareciam. Então, apelidado de matinha do capeta. Então, nós fomos parar lá perto. Mas amém. Eu louvo a Deus porque Deus ele prepara estações na nossa vida, né, ciclos na nossa vida. E esse foi uma estação, né, que Deus teve para nós e foi uma bênção, né? Foi maravilhoso. E agora estamos aí partindo para novos tempos, né, novas estações, novos ciclos. E cremos que o Senhor está na direção de tudo. Amém? Está aqui comigo a minha esposa Edna, meu filho Felipe, o filho mais novo. E tenho lá em Rondônia mais um filho, que é o filho mais velho, casado. Nós temos um neto, um netinho e uma netinha. E uma filha também que é casada e moram lá em Ouro Preto, ainda lá em Rondônia. Tá bom? Então essa é a família que o Senhor me deu e é uma bênção na minha vida. Me sinto feliz, meus amados, muito feliz de estar aqui, né, com parte da família de Deus, com essa igreja. Já fui ministrado muito no louvor, um louvor abençoado, uma coreografia abençoada. Isso, Deus fala aos nossos corações. A gente pode sentir a presença de Deus nessa, como diz, nessa atmosfera de adoração. É maravilhoso, é tremendo. É com muita alegria que eu estou aqui e me sinto honrado de poder estar aqui compartilhando um pouco daquilo que Deus tem feito na minha vida, do agir, do operar de Deus na minha vida. E creio que vai servir também para vocês. Ao mesmo tempo que me sinto honrado, né, é um grande desafio pregar aqui onde o pastor Natanael prega, né, é um grande desafio para mim. Mas eu creio que Deus é quem age, Deus é quem opera em tudo. O mesmo Espírito que está nele está em mim. Amém? Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Aquele que trouxe, aquele que puder. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Eu tenho por costume falar o versículo depois que a gente ora, porque senão sempre tem aqueles que enquanto eu estou falando ele já está lendo lá na frente, né? É verdade, ou é só em Rondônia que acontece isso? Mas amém. Então você conseguiu achar aí Mateus capítulo 6, agora feche os olhos por um momento, pode ficar sentado como está. Fale com o Senhor, porque é o Espírito Santo quem pode fazer algo na sua vida nessa noite. Às vezes nós criamos expectativas nas pessoas e as pessoas podem frustrar essas expectativas.
Mas quando nós esperamos no Senhor, quando a nossa expectativa está no Senhor, em Deus, nós não somos frustrados, porque Ele faz, Ele age e Ele fala aos nossos corações. E creio que Ele vai fazer isso nessa noite, se você se colocar dessa maneira à disposição de Deus. Não importando quem está falando, quem está ministrando, mas você recebendo como aquilo que Deus tem para você, como o Pai Celestial tem para você nessa noite. Algumas coisas podem ser que não vão, estar batendo com aquilo que você está vivendo, mas eu creio que Deus vai falar. Eu creio que o Senhor vai operar, e quando Ele age, quando Ele fala e opera, é porque Ele é um Pai que tem um cuidado tremendo dos seus filhos, e o que Ele quer é ver esses filhos crescendo, chegando à estatura de varão perfeito, amadurecendo na presença dEle, e Ele usa como instrumento, essa instrumentalidade que o Espírito usa, que é a palavra do Senhor, para gerar em nós as transformações necessárias para estar nos transformando pela renovação da nossa mente. Em nome de Jesus, Pai, eis-nos aqui, tanto aqueles que estão, ó Deus, ali esperando algo do Senhor, depende da revelação do Teu Espírito, como eu que estou aqui, ó Deus, também me entregando como instrumento em Tuas mãos, dependo de Ti, dependo do Teu Espírito, somos totalmente dependentes do Senhor. Então vem, Espírito, continue a agir, como já começou lá desde o louvor, da coreografia, continue a mover neste lugar, continue a nos levar ao entendimento daquilo que o Senhor tem para nós, do projeto que o Senhor tem para nós como Teus filhos, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa, tremenda na minha vida, de poder estar aqui com esta igreja, com essa comunidade, com este povo, ó Deus, desfrutando da Tua presença, desfrutando da comunhão do Teu Espírito, da unidade do Espírito, Senhor. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Obrigado por cada um que veio aqui, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Mateus capítulo 6, versículo 6. Nós vamos ler só um versículo, porque todo o restante já é conhecido da igreja. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a tua porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. E tu, quando orares, entra no teu quarto. Diga assim comigo: quarto. Fecha a porta. E o teu Pai que te vê em secreto, o Pai Celestial, é Ele quem vai te abençoar. Ele quem vê é o Pai Celestial. Jesus, nesse versículo que ele vem falando, tem todo um contexto desde o capítulo 5, quando ele começa a falar no sermão que todos nós conhecemos, como o sermão da montanha, sermão do monte. Jesus vem trazendo desde o capítulo 5 aqui, um novo entendimento para os discípulos, para a multidão que estava seguindo ele ali, para as pessoas que estavam ouvindo ele. Jesus vem para trazer a eles um novo entendimento das coisas espirituais, das coisas do reino de Deus. Os judeus estavam apegados à lei, e Jesus vem mostrando no sermão ali do monte, que existia coisas superiores à lei,
que o Pai Celestial queria coisas superiores ao que estava na lei, com relação ao homicídio, com relação ao divórcio, com relação ao adultério, com relação ao amor ao próximo. E nesse capítulo 6, ele vem falando, ele vem trazendo um novo entendimento, uma renovação da mente dos seus discípulos, com relação a 3 pilares, vamos dizer assim, da religião judaica, que eram as boas obras, a esmola, a oração e o jejum. Esses eram 3 pilares do judaísmo. E eles não estavam entendendo bem como Deus queria que eles realizassem essas práticas. E a hipocrisia, Jesus vem combatendo ali, não faças como o hipócrita, nas suas esmolas, no seu jejum, na sua oração. Eles haviam se perdido, ou nunca conseguiram entender o que Deus realmente queria deles como filhos. Jesus chama eles de hipócrita. Essa palavra hipócrita, ela vem do grego hipócrite, que era uma máscara que os artistas gregos colocavam quando iam nos teatros fazer alguma peça e representar um personagem. Eles estavam representando um personagem, então ele colocava essa máscara. E era justamente isso que Jesus estava falando aqui com eles, porque eles faziam as coisas certas, corretas, mas com uma motivação errada, que era ser visto pelos homens. Então Jesus vem aqui mostrando algo superior, como eles deveriam fazer para ter uma intimidade, uma comunhão maior com Deus, com o Senhor, com o Pai. Entra no seu quarto, fecha a porta, no seu lugar secreto, ali sozinho, onde não existe uma plateia, onde não tem ninguém te olhando para dizer assim: olha, poxa, como você ora bonito, poxa, como você fala bonito. Nossa, não tinha nada disso. Ali era apenas o Pai Celestial e o Filho. Ali não tinha lugar para uma entonação de voz, para impressionar ninguém. Não. Ali, cada um poderia ser ele mesmo. Mas além disso, eu creio que havia algo muito mais profundo também, que Jesus mostrava para os seus discípulos que eram judeus, e eles conheciam bem o que Jesus estava falando. Eles entendiam muito mais do que nós, nesse mundo ocidental, o que Jesus estava falando aqui, quando ele disse para entrar no seu quarto e fechar a porta. E para nós conhecermos, também entendermos um pouquinho essa profundidade, precisamos saber como era uma casa judaica, nos tempos de Jesus. Aquelas casas eram casas pequenas, quase como um caixote quadrado, as suas paredes feitas de blocos, de calcário. Não havia esse telhado como nós temos. E o que cobria a casa era um terraço, uma laje, só que feita de madeiras, argila misturado com palha, e tinha aquela laje, vou chamar de laje, mas é um terraço em cima da casa, e ao lado da casa, de todas as casas, tinha uma escada que dava acesso ao terraço. Ali no terraço era o local da vida familiar, social. Eles recebiam amigos ali,
Ele se reunia com a família ali em cima, naquele terraço, por isso havia a escada. Ali algumas vezes eles dormiam, quando era uma época muito quente, eles dormiam, a família dormia ali em cima. Ali as mulheres colocavam roupa, né, para secar. E lá dentro da casa, como era? Era como esse templo aqui. Esse espaço e um espaço mais elevado, onde a família dormia a maioria das vezes do ano. Estendiam seus tapetes, esteiras e dormiam ali. E aqui embaixo, às vezes, até algum animal eles colocavam. Não havia divisórias lá dentro. Portanto, não havia quarto. Mas aí é uma contradição, é um contraditório. Mas Jesus manda a gente entrar no quarto, mas lá não tinha quarto. É uma questão de tradução para nós. Porque a palavra para quarto aqui é tameion. Diga comigo assim, tameion. O grego tameion, que é usado aqui para quarto. E o que era o tameion? O tameion era um pequeno compartimento, uma pequena câmara que na maioria das vezes era subterrânea, com uma porta, uma espécie de um porãozinho pequeno, onde somente o pai de família podia entrar. Só essa pessoa podia entrar no tameion. Só ele tinha acesso, era um local realmente de intimidade. Só ele entrava ali no tameion. Então, para traduzir para nós, como nas casas aqui, quem tem um porão na sua casa aqui? Difícil, né? Então é questão de tradução. Porque no Ocidente nós não temos porão, a maioria, né? Nos Estados Unidos algumas casas ainda tem, mas no Brasil é muito difícil. Então foi traduzida para quarto, que é um lugar também de intimidade, que representa intimidade, que é isso que Deus quer da nossa vida, que tenhamos com Ele. Então o tameion, é isso que Jesus estava falando aqui. Quando você for orar, não precisa ficar orando nas esquinas, como os judeus faziam nas praças, para que as pessoas pudessem ver e admirar. Não. O Senhor quer a intimidade, essa intimidade. Não que você não possa, numa oração pública, né, aqui na igreja, né, no templo, aqui, em alguma casa, não. Mas o que Jesus estava dizendo era um tempo de comunhão com o Senhor, um tempo a sós com Deus, que nós precisamos ter todos os dias, porque o restante vai ser em razão do tempo que nós passamos com o Senhor. Vai ser resultado do tempo que nós passamos com o Senhor. Mas não é de oração que eu quero falar. Não é de oração. Eu quero falar do tameion. Porque quando Jesus falou isso aqui, Ele sabia que os judeus iam entender, os discípulos iam entender a profundidade do que Ele estava falando. O tameion, como eu disse, só o dono da casa tinha acesso. E o que tinha no tameion? Quero dizer antes que, como Jesus tinha algo mais profundo, a preocupação de Jesus não era tanto com o ambiente físico,
Por isso que eu falei que a oração aqui, no templo também é oração. Vocês lembram em Atos 9, quando Pedro foi orar, diz a palavra que ele subiu aonde? No terraço. Podia orar. Mas havia um momento que ele precisava ter um momento de comunhão com o Senhor, de intimidade com o Senhor. Então o Tameion não restringe, porque então a mulher não podia orar, porque ela não podia entrar no Tameion, o filho também não, mas não restringe. O que Jesus quer mostrar é que esse Tameion, esse lugar, ele está dentro de nós. É a nossa alma, é o nosso coração, onde nós devemos nos recolher em oração, em intimidade com Deus. Intimidade com o Pai Celestial. Tanto que quando ele fala aqui, olha, você vai orar em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto, não está nem falando em ouvir você, está falando em ver, porque Ele sonda os nossos corações, Ele conhece as nossas intenções, Ele conhece tudo que está dentro de nós. E o salmista, que antes que a palavra nos saia a boca, ele já conhece, então Ele vê. Ele vê a motivação da nossa oração. Então a resposta da oração não tem tanto a ver com o que nós falamos, mas com aquilo que Deus sonda em nossos corações. A motivação. Então o Tameion está dentro de nós, ele é para nós, o nosso coração, a nossa alma. A nossa alma que o Senhor está operando e agindo para transformar a cada dia, para desenvolver a nossa salvação a cada dia, crescendo na comunhão, na intimidade, na obediência, crescendo em maturidade, deixando de ser menino e crescendo. Deixando de menino e mimimi. E crescendo. É a nossa alma. Então, entendendo que é o nosso coração, a nossa alma, trazendo para o mundo espiritual, vamos dizer assim, o que o homem da casa guardava no Tameion? Ali, às vezes, ele guardava coisas velhas. Uma ferramenta velha, uma bota, um casaco, um vaso, que às vezes nem prestava para usar, mas às vezes tinha um valor sentimental, então ele ia colocando ali no Tameion, às vezes. Guardava pneu velho, não sei, câmera de moto, aquele sapato, aquela jarra que ganhou da mãe, mas está ali, é quebrada, mas era da minha mãe, guarda lá no Tameion. Vocês já ouviram falar, não sei se vocês que tem no quartinho da bagunça? Era mais ou menos assim, coisas velhas. Por isso, quando Jesus fala, entra no teu Tameion, recolhe no teu coração, na tua alma, o que tem de coisas velhas? Às vezes pode ser uma mágoa antiga de alguém. Alguém que fez alguma coisa contra você, que falou alguma coisa contra você, que te feriu de alguma forma. Seja no ambiente familiar,
pai ou mãe magoou você um dia, e você nunca esqueceu, e você está guardando essas coisas velhas no teu coração, no teu tameion. Transformando e deixando isso virar uma raiz de amargura, que vai te privar da graça de Deus, que vai te privar de adorar a Deus, que vai gerar em você, doenças psicossomáticas, que vai trazer para você coisas ruins no seu relacionamento com as pessoas. Quem é que gosta de uma pessoa amargurada, uma pessoa que vive sempre com raiva de alguém? Alguma coisa não está bem, nunca nada está bom, porque às vezes está guardando essas coisas velhas, e tem muita dificuldade de perdoar, e vai guardando aquilo, aquela mágoa, aquela raiz de amargura, e às vezes por algo tão pequeno, que o seu líder de louvor, sua líder de coreografia, o seu pastor, às vezes falou, e às vezes até sem intenção de magoar, mas a pessoa recebe aquilo, sabe, já com o coração, e guarda, começa a virar uma mágoa dentro do coração dela, porque ela não gostou de ser chamada a atenção, e ela começa a guardar aquilo. No trabalho, um colega de trabalho, vai guardando isso, vai guardando essas mágoas, às vezes velhos hábitos, apesar de nós recebemos o Espírito, e a palavra diz que nós somos nova criatura, as coisas velhas se passaram no nosso espírito, mas a nossa alma ainda está sendo trabalhada, e ainda você está guardando velhos hábitos. Às vezes estamos guardando e praticando velhos hábitos, coisas velhas que estão ali dentro de nós. As gritarias, às vezes, com o esposo, com a esposa, com os filhos, com colegas, com irmãos. Tem pessoas que gritam ainda de uma forma terrível. A maledicência. Como ainda tem pessoas que gostam de falar mal dos outros. Está guardando esses hábitos velhos, essas coisas velhas, as fofocas. Não, olha, eu vou falar uma coisa aqui para você aqui, mas é para a gente orar. Às vezes não é não. Às vezes é fofocar. Ainda tem esses velhos hábitos. O velho hábito da mentira. Que nem fica vermelho. Que nem muda a tonalidade da pele. Que ainda tem o velho hábito de mentir, que às vezes até acaba acreditando na própria mentira. São coisas velhas, meu amado. São coisas velhas. Palavrões. Mas será, pastor, que ainda tem gente, crente, fala isso? Espera aí dar uma topada, que nem a gente diz, o dedão em alguma coisa que doeu, ou ele acertar na quina, ou outras coisas mais, ou
outras circunstâncias mais, de palavrões até contra irmãos. Você quer ver um lugar para você não testar essas coisas? É no campo de futebol, né, dos irmãos. Eu já joguei muita bola. Saí daqui de Curitiba, né, quase fiz teste aí em times aí. Joguei um bocado. Gostava tanto que até guardei uma bola aqui embaixo da camisa. Mas depois que aceitei Jesus, né, lá em Ouro Preto, a gente tinha os times da igreja, e a gente via cada coisa. Nossa Deus, são velhos hábitos. Velhos hábitos. De não cumprir o compromisso. Feitos. Dado a palavra. Não digo, meus amados, que às vezes não dá certo você, mas qual é o correto quando você marca um compromisso e aparece um imprevisto? Entre em contato com a pessoa, explica. Agora tem gente que, eu não vou não, falei que ia, mas não vou, deixa o fulano lá esperando. O velho hábito de não pagar a conta, porque conta é fácil de fazer, irmãos. Mas tem gente que passa longe de algumas lojas aí. Ele não pode passar na porta. Tem uns que não podem nem chamar a esposa de meu bem, senão o banco toma, né? Ou o esposo. Aí tem isso. Faz contas e contas e contas em tantas lojas. E eu vou dizer uma coisa para você, olha. O diabo não é culpado de tudo isso, não. Das suas contas. Teve uma irmãzinha, isso deve ser coisas, historinhas de igreja, que chegou para o pastor: pastor, ora para mim, pastor, para repreender esse demônio de dívidas, pastor. Ora para mim. O pastor olhou e: tá bom, irmão, vou orar. Pôs a mão na cabeça dela e: Senhor, eu repreendo esse espírito maligno, desaloja. Ela: tá bom, pastor, Casas Bahia, Pernambucana, e estou falando uma lista de loja que ela devia. Velhos hábitos, que precisam ser mudados. 1 Coríntios 5:7 diz: lançai fora o fermento velho, para que sejamos nova massa. Por isso que Jesus falou: entra no seu tameion. O tameion é um lugar de intimidade, mas também é um lugar de confronto. Porque ali você não pode enganar ninguém. Ali você não vai estar com aquela roupa de marca, mas não está pagando. Jesus não vai querer ver sua roupa, Ele quer ver o seu coração e o que você está fazendo com o seu procedimento, com essas coisas. Tameion. Diga assim comigo: tameion. Lugar de coisas velhas que precisam ser lançadas fora. Mas no tameion também se guardava outras coisas.
como só ele tinha a chave ali da portinha, como só ele podia entrar, só ele tinha acesso, ele costumava guardar alguns segredos ali. Ele tinha algumas coisas ocultas. Que a esposa não poderia saber. Que os filhos não poderiam saber. Que a família não poderia saber. Que os amigos, que o pastor, que o líder, não, eram coisas ocultas. Ele guardava ali muitas vezes uma carta de uma outra mulher, ou algo que ele trouxe ilícito para dentro de casa e ele guarda ali como segredo oculto. Esse tameion, esse quarto é mais profundo. Olha para o seu tameion, para dentro de você. O que está oculto? O que você está ocultando? O pastor não está vendo, eu não estou vendo, às vezes sua esposa não está vendo, seus filhos não estão vendo. Mas Deus, o Pai Celestial, que vê. Aquilo que está sendo escondido, aquilo que se faz escondido, aquilo que nós temos guardado como pensamentos, desejos, cobiça. É aquele homem que cobiça a colega lá do trabalho, ou a mulher que cobiça o colega de trabalho. Aquele irmão que está desejando a irmã, ou vice-versa. Tudo no oculto, lá dentro. Com desejos, pensamentos. Os jovens que às vezes estão na igreja, mas às escondidas estão, às vezes, em lugares que não é propício, às vezes até usando drogas, experimentando, fazendo arruaças, escondidos. Namoros escondidos às vezes. Namoros escondidos. O pai não sabe, a mãe, porque se souber, vai falar, não, aquele camarada não é. Para você, então tem que namorar escondido. Se vir falar com o pastor, você já sabe o que o pastor vai falar. Então é melhor manter escondido, é melhor manter oculto. Adultérios. E nós não paramos para pensar. Tem coisas que cega, como cegou Davi. Pornografia. Quantos? Às vezes depois até que sai do culto, vai para casa e de madrugada, às vezes vai para um computador, ou às vezes nesse pequeno computador que
praticamente todo mundo tem nas mãos. E fácil de acessar. Tudo isso escondidas. Às vezes o filho está lá no quarto, a mãe pensa que está dormindo, ou está fazendo, né, estudando, mas não, está lá no computador, no celular, na pornografia. E pasmem, alguns até mandando nudes. As coisas escondidas. Eu sei, meus amados, que às vezes estavam esperando uma mensagem do Dia dos Pais. Mas eu vou dizer para você, essa mensagem não pode, aliás, ela serve para os pais, para as mães, para os filhos, porque é uma mensagem do Pai. Porque o Pai quer o melhor para os seus filhos. O Pai quer o melhor para os seus filhos. Davi diz-me assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Enquanto ocultei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, por causa do meu bramido, dia e noite. E Deus pesava a mão sobre mim. Salmo 32. É o Tameion. Por isso que Jesus diz para entrar. Para você fazer uma introspecção. Você deixar o Espírito Santo ir trazendo a sua mente, te convencendo de que o Pai Celestial tem coisas muito melhores para você. Aleluia. Mas eu quero dizer algo mais ainda para o seu Tameion, para o nosso. Lá não se guardava só coisas velhas, segredos e coisas ocultas. Lá também se guardava coisas preciosas. Lá se guardava coisa de valor. Lá tinha coisas de valor. Meu amado, dentro de você há coisas preciosas, há coisas de valor. Há coisas preciosas. Deus colocou dentro de nós o Espírito Santo. Paulo diz assim: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então dentro de você também há, meu amado, coisas preciosas. Isso me faz lembrar quando Paulo fala da guerra do Espírito contra a carne. Há dentro de você coisas velhas, segredos. Mas há coisas preciosas, há coisas poderosas, porque Deus fez de você templo e morada do Espírito Santo dele. Deus te selou com o Espírito Santo da promessa. Medita nisso, recebe isso. O amor de Deus foi derramado no seu coração, e o Senhor está trabalhando, como diz lá em João, né, para aperfeiçoar este amor. Este amor está sendo aperfeiçoado. Dentro de você há coisas preciosas. Coisas tremendas, coisas celestiais, coisas que os homens não conseguem entender. Um rio de água viva está dentro de você.
dons. Dentro de você há dons, há talentos. Que foi dado por Deus. Pedro 4,10 diz: servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Você recebeu um dom. Cada um de nós recebeu um dom. Mas o que acontece muitas vezes é que as coisas velhas, as coisas ocultas, estão impedindo de que esse dom comece a produzir, a ser liberado, e você seja usado nos dons que o Senhor te deu. Tem servido como barreira essas coisas velhas. Mas que há coisas preciosas dentro de você, isso é uma verdade, porque a palavra do Senhor diz que há dentro de você tesouros. Paulo chega a dizer que é tesouro em vaso de barro. Aleluia! Tesouros em vasos de barro. Dons e talentos, há coisas preciosas, há coisas valiosas dentro de você. Você não põe relógio ali. Por último, para a gente não passar o tempo, o tameion também servia como despensa. Ali guardava também alimentos, ali também guardava provisão. Você está entendendo? Você está entendendo o que tem dentro de você? Tem provisão de Deus para as pessoas. Tem alimento de Deus dentro de você, para aquele que está morrendo, para aquele que está com fome espiritual, para aquele que precisa de Cristo, para aquele que precisa ouvir uma palavra, para aquele que precisa receber um abraço. A provisão de Deus dentro de você para ser liberada para as pessoas. Mesmo versículo de 1 Pedro 4,10, ele diz: servi uns aos outros com o dom que foi dado a cada um, como bom dispenseiros da multiforme graça de Deus. Nós somos dispenseiros da multiforme graça de Deus, para dar de alimento, para dar comida, para distribuir a graça, o amor, e até comida mesmo, alimento para o físico. A provisão dentro de você para dar uma palavra de consolo, de conforto. Esse é o projeto de Deus para a sua vida. Esse é o chamado de Deus para a sua vida, para nós como igreja. Por isso Jesus disse: entra no teu tameion, entra dentro de você, vê o que está ali de velho, de escondido, que está atrapalhando de você desenvolver a sua vocação, desenvolver o seu chamado, desenvolver a sua vida em abundância na presença de Deus. Veja bem,
aquele que confessa e deixa, o Senhor perdoa. Aquele que toma a decisão de, olha, eu não quero mais essas coisas velhas, eu renuncio agora, essas coisas, esses segredos, essas coisas ocultas, para que dentro de mim, no meu tameion, possa estar fluindo as coisas valiosas, preciosas, os dons, os talentos, o amor de Deus, a provisão de Deus. Entenda, igreja. Entenda que Deus tem o melhor para você e quer fazer grandes coisas através de você, para que você viva a plenitude. Eu vou encerrar, mas quero dizer uma coisa para você que julgo importante. Tão importante quanto aquilo que a gente ouve é o que a gente vai fazer com aquilo que a gente ouviu. Tão importante quanto ouvir é o que nós vamos fazer com aquilo que nós ouvimos. Quando você sair daqui dessas 4 paredes, o que você vai fazer com aquilo que você ouviu? Qual vai ser a sua resposta àquilo que Deus falou para você nessa noite? É abandonar as coisas velhas, ocultas, e buscar a intimidade com Deus para que flua de você as coisas preciosas e a provisão de Deus. Fica de pé, por favor. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Teu Espírito, Ele se move no meio de nós. Que a palavra, Senhor, ministrada aos corações encontre uma terra fértil. Venha, Senhor, a germinar, a nascer e dar frutos. Que essa igreja, Senhor, seja uma igreja de pessoas que deixa fluir as coisas preciosas, que compartilha a provisão do Senhor na vida delas para os outros, e vidas sejam abençoadas, vidas venham conhecer o Deus que ela serve, o Deus de poder, de graça, de misericórdia, o Deus que liberta, o Deus que transforma, o Deus que renova, o Deus que dá um novo significado à nossa vida. É isso que Ele quer dar a você, um novo significado na sua vida, um novo tempo, um novo ciclo, uma nova estação. Nosso Deus é o Deus de graça, de poder. Eu quero perguntar, tem alguém enfermo aqui nessa noite? E que quer oração? Eu quero orar por você. Se tiver, vem aqui à frente. Pessoas com problemas de sei lá o que for, de pulmão, às vezes tem bronquite, tem, sabe, coluna,
Você crê que Deus pode te curar? Crê que Deus pode te curar? Eu quero, com a permissão do pastor, chamar minha esposa Edna e meu filho Felipe. Felipe impor as mãos sobre esse irmão e a Edna sobre essa irmã. Eu creio que eles têm provisão de Deus para essas vidas. Creio nisso. Estenda suas mãos para cá, igreja. Estenda suas mãos para cá. Pode cantar alguma coisa, irmão. Pode. Eu gosto disso. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Sei que o Teu Espírito Santo está neste lugar, que a Tua bênção está neste lugar, e que a cada dia, Senhor, essa casa seja uma casa onde as pessoas encontrem, ó Deus, algo diferente, o amor, o acolhimento, Senhor, ó Deus, que essa casa seja uma casa onde vidas estejam nascendo, que isso seja uma maternidade espiritual, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, abençoa os Teus filhos, oh Espírito Santo de Deus, abençoa o pastor Natanael, a pastora Mônica, a família, ó Deus, esse ministério de louvor, esse ministério de dança. Abençoa, Senhor, quem trabalha aqui com crianças, quem está ali na porta, cada um, ó Deus, que tem orado, que tem intercedido por esta obra, Senhor. Ó Deus, eu creio na Tua graça, no Teu poder para fazer grandes coisas neste lugar, grandes coisas neste lugar, porque o Senhor está aqui, ó Deus. Nós uma igreja com vidas transformadas, renovadas na Tua graça, no poder do Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoa cada família, cada lar aqui representado, Senhor. Vai agindo, ó Deus, porque eu sei que eles têm lutas, têm dificuldades, Senhor, mas eu sei também que a Tua palavra diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Oh Senhor, vai derramando, Pai, vai derramando, Senhor, a Tua graça sobre nós. Precisamos de Ti. A unção de cura, Senhor, esteja sobre essas vidas, meu Pai, de restauração, de renovação, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, igreja? Não é a mim, não, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Aleluia, oh aleluia, aleluia, glória a Deus.